O Wolverine é sem sombra de dúvidas um dos heróis mais importantes não só dos X-Men, mas da Marvel como um todo. E como ele vai voltar agora para Deadpool e Wolverine, vamos recapitular toda a história do Logan ao longo de toda a franquia X-Men da Fox. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, antes de começar todo esse gênero de super-herói no cinema, né, os X-Men meio que deram um pontapé inicial lá no início dos anos 2000, né, lá com o primeiro filme, que pode não ter envelhecido tão bem assim, ficou uma coisa bem tosca, bem qualquer coisa, mas também estava começando esse gênero de super-herói também, né, e acabou também lançando um dos personagens mais importantes desse gênero, que é o Wolverine, que foi, sem sombra de dúvida, um dos personagens mais importantes não só do núcleo dos X-Men, nos filmes e nos quadrinhos também, mas de todo o universo Marvel, né? E foi simplesmente escalado, é um dos personagens mais icônicos, ele esteve presente em praticamente todos os filmes dos X-Men ali também, né? E agora, como ele vai voltar, né? A gente vai ter o retorno do Hugh Jackman no papel desse personagem, ou pelo menos uma variante desse personagem no novo filme Deadpool, a gente vai recapitular toda a trajetória do Wolverine ao longo de toda a franquia dos X-Men da Fox, né? De uma forma, vamos tentar recapitular de uma forma que fique coesa a história dele ali, porque como eu já falei algumas outras vezes em outros vídeos, é meio complicado a linha do tempo ali, é bem confuso na verdade a linha do tempo dos filmes da Fox, né? Mas a gente vai focar apenas na trama e na vida do Wolverine também. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Lembrando que a gente bateu a meta de 600 inscritos antes do ano de 2024 acabar. E eu agradeço muito vocês por contribuírem com isso, por fazer o canal crescer cada vez mais. E agora a gente tem uma nova meta que é 700 inscritos antes do ano acabar. Então, se a gente conseguiu 600, dá pra conseguir mais alguns 100 ali, né? Antes do ano acabar também, né? E, obviamente, deixa o like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem, que assim o YouTube vai levar esse vídeo pra mais pessoas. E também dá uma olhada na página do Apoia-se, que o Nerd Mundo criou pra ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul nesse momento que eles estão passando, né? Seja doando alguma coisa financeiramente, né? Com R$1 ou R$1.000, ou compartilhando esse link pra outras pessoas também. Já fez tudo isso, então? Bora recapitular a história do Wolverine. Nossa história começa no ano de 1832 no Canadá com o nosso queridíssimo garoto James Howard, né? Que estava passando por uma febre que não abaixava há dias ali, né? Só que em uma noite ele acabou vendo seu pai sendo morto pelo caseiro e, consumido pela raiva ali, pela ira de ver o seu pai sendo morto, ele acabou manifestando seus poderes mutantes, né? Que foram 3 garras saindo dos seus pulsos. E com isso ele partiu para cima do caseiro, o matando. Porém, nos seus últimos momentos de vida, o caseiro, que tinha como nome Logan, acabou revelando que na verdade era o pai biológico do James. Com um pai de verdade morto, porque pai é quem cria, o pai biológico também morto, e a mãe horrorizada por esses poderes do garoto ali, ele acabou fugindo de casa e contou com a ajuda do Victor Creed, que era filho do caseiro e, consequentemente, o irmão mais velho do James. Então, a partir daí, os dois firmaram uma amizade, né, uma fraternidade ali, e passaram os próximos anos juntos. E quando eu digo que eles passaram muitos anos juntos, é muitos anos mesmo, né? Porque acontece que eles também tinham um fator de cura muito acelerado, que aproveitava para retardar o envelhecimento deles ali. Então, o Victor, junto com o James, que agora tinha adotado o nome de Logan, que é o nome do pai biológico dele, porque o pai biológico vai entender também, né? Mas os dois partiram daí para vários conflitos armados da história. Eles estiveram juntos na Guerra Civil Americana, estiveram juntos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Afeganistão, do Vietnã e por aí afora também. Porém, na Guerra do Vietnã, o Victor tentou abusar de uma civil ali, né? Os outros soldados tentaram evitar que ele fizesse isso, porém, no meio disso, o Victor acabou matando o comandante ali, né? O comandante do exército, que estavam controlando eles ali, e o Logan ficou pé da vida e tentou acabar com o Logan, com o Victor ali, né? Só que nisso, os dois acabaram mostrando seus poderes mutantes, os outros soldados não gostaram muito de ver que eles eram mutantes, e prenderam os dois e os condenaram à morte a fuzilamento. Só que assim, né? Levar alguns tiros pra eles não é coisa nenhuma, porque como eu falei, eles têm um bom fator de cura que ajudou a se regenerar ali também. E o que aconteceu? Eles mudaram a sentença dos dois para prisão perpétua. Até que um dia, um certo cara chamado William Stryker foi atrás desses dois justamente para recrutá-los para uma equipe de mutantes que ele estava formando, uma equipe de Força-Tarefa X. Não, não é Força-Tarefa X, não é Esquadrão Suicida, é que eu não lembro exatamente o nome da equipe agora, né? Mas é alguma coisa com X ali, que não é X-Men também, né? Mas enfim, isso não vem ao caso também. E a primeira missão deles era ir para Lagos, na Nigéria, onde eles iam atrás de um certo mineral estranho ali que o William Stryker tinha muito interesse. E não era vibrânio, mas sim adamantium.
Só que aquela mesma história que aconteceu no Vietnã acabou se repetindo novamente em Lagos. O Victor tentou matar um monte de civis ali também. O Logan ficou pistola com aquilo e não queria saber mais do irmão, não queria mais saber daquela equipe também. Então ele simplesmente saiu do grupo. E passando-se alguns anos, ele conseguiu arrumar um emprego novo como lenhador, ele conseguiu morar nas montanhas do Canadá junto com a sua namorada ali e ele estava praticamente feliz. Porém, o Strike acabou voltando a aparecer e queria a ajuda do Logan, porque alguns membros antigos da equipe estavam sendo mortos, estavam sendo caçados ali também, e de início o Strike não sabia dizer quem é que estava caçando. Só que o Logan não queria saber mais daquilo porque ele estava feliz, pelo menos até ele descobrir que a sua namorada havia sido morta, e aparentemente quem teria sido o verdadeiro causador disso era o seu próprio irmão, o Victor Creed, também conhecido agora como Dentes de Sabre. Consumido pelo luto, o Logan partiu para cima do seu irmão, mas acabou levando uma surra daquelas. Com isso, o Strike apareceu de novo e o Logan decidiu fazer agora sim parte desse novo projeto que o Striker estava bolando, que era a Arma X, né? E a partir daí ele também decidiu adotar um novo codinome, que era Wolverine, que até colocou naquela plaquinha de identificação militar, que eu não lembro exatamente o nome exato, né? Mas ele colocou aquela plaquinha ali como o nome de Wolverine. A digna de curiosidade, para quem não sabe ainda, Wolverine traduzindo seria carcaju, ou conhecido como algumas regiões como glutão, que é na verdade esse bichinho bem bonitinho e fofinho aqui, só que de fofo é apenas na aparência, porque o cara é na verdade muito casca grossa. Ele é inteligente bastante para desarmar armadilhas ali e pegar os animais que ficaram presos ali para si mesmo. Ele é forte bastante para derrubar um filhote de urso, né? E também ousado bastante para invadir uma alcateia de lobos e roubar a comida deles, né? Inclusive muitos cientistas dizem que é um dos pouquíssimos animais que nunca poderiam ser domesticados. Por conta disso, ele acabou inspirando o herói Wolverine que conhecemos hoje. Então, praticamente, Wolverine, traduzindo no pé da letra, seria carcaju, ou como eu falei em algumas regiões também, conhecido como glutão. Voltando para a história, o experimento da Arma X na verdade consistia de pegar aquele metal, né, o adamantio que o Stryker tinha recolhido, né, e revestir os ossos do Logan, né. E como ele tem um grande fator de cura, isso evitaria com que ele morresse no meio do processo, né. Foi doloroso, mas ele conseguiu se recuperar bem rápido ali também, né. Só que o que acontece? O Logan percebeu que, na verdade, além disso, eles também queriam apagar a memória do cara e transformá-lo numa espécie de soldado, que nem fizeram com o Soldado Invernal, praticamente, né? Ele não gostou muito dessa ideia, saiu dali, né? Matou um monte de agentes ali também que estavam trabalhando pro Stryker e fugiu e acabou sendo acolhido por um casal de idosos ali que viviam numa fazenda. Mas antes que eles podiam descansar, né, que o Logan podia descansar um pouquinho, o Stryker foi atrás dele, matou aquele casal de idosos e o cara decidiu que não ia deixar isso pra trás. Ele ia atrás do Stryker pra acabar com essa confusão de uma vez por todas, né? Com isso ele ficou sabendo de um cara, um certo francesinho metido a boca, chamado Gambit, né, conhecido como Gambit, que sabia onde ficava a ilha onde o Stryker fazia seus experimentos. Chegando na tal ilha, o Logan percebeu toda a tramóia ali. Acontece que o Creed e o Stryker estavam trabalhando juntos. Todos esses mutantes que faziam parte da equipe que o Logan fazia parte também, né, foram mortos pelo Creed justamente para poder pegar os poderes, os genes, o DNA desses mutantes ali e colocar tudo numa nova arma, né, a arma 11, né, porque X seria 10 no algoritmo romano, né, então a arma X seria a arma 10, então agora o Stryker estava planejando a arma 11. E não bastando isso, o Logan ainda descobre que a sua namorada estava viva ainda. E ela fazia parte desse comboio aí também, né? Ela era uma mutante que tinha o poder de persuasão. Ela podia tocar na pessoa e mandar que ela fizesse qualquer coisa e ela faria, né? Tipo a Kate lá no Gen V. É praticamente esse o poder dela. Só que ela não fez isso pra sacanear o Logan. Ela fez isso porque a sua irmã, a Emma Frost, era uma das mutantes que tinham sido capturadas pelo Stryker para ser usada nesse experimento. Com isso em mente, o Logan decidiu dar mais uma chance pra garota, saiu no soco mais uma vez com seu irmão, dessa vez levando a melhor, e ele libertou todos os mutantes que estavam presos ali, incluindo a irmã da namorada dele, né? Só que no meio disso, o Stryker liberou a sua arma 11, que era nada mais do que o Baraka Desdentado. Eu sei que ele chama de Deadpool, mas como não dá pra dizer que aquilo realmente é um Deadpool, então a gente vai chamar de Baraka Desdentado, que realmente é o que ele é, né? Que ele tinha combinado vários poderes ali, como por exemplo, fator de cura, lâminas de adamantium nos
braços, visão a laser, teleporte, enfim, o cara era, tipo, tomou um suco ali de poderes mutantes. O Wolverine estava levando uma surra ali, verdadeira, porém ele contou com a ajuda justamente do Dente de Sabre, porque ele não queria que o Logan fosse morto por ninguém, a não ser que fosse ele mesmo, né? Com isso, os dois conseguiram matar o Baraka de Dentado ali, né? E o Dente de Sabre meio que fugiu, ninguém sabe pra onde ele foi. A namorada do Logan acabou sendo gravemente ferida no meio de um tiroteio, quando ela estava ajudando os outros mutantes a fugirem, né? E nesse momento o Stryker apareceu, né? E antes que o Logan pudesse fatiar o cara ali, ele acabou levando um tiro na cabeça. O que não seria nada demais, né? Por conta do fator de cura do Logan. Porém, o que acontece? A bala que deu um tiro nele era de adamantio. E por conta disso não o matou. Porém, causou um grande impacto, né? Praticamente um traumatismo craniano muito grande que fez com que ele perdesse a sua memória. A namorada morreu, o Logan perdeu todas as memórias, ele não sabia mais quem era, pra onde ele ia, então ele simplesmente foi embora da ilha, foi arrumar um dinheirinho com algumas brigas de bar ali ilegais também, né, pra poder se sustentar, e no meio de uma dessas brigas ele conheceu uma garota conhecida como Vampira, né, que estavam indo atrás dela, né, estavam meio que causando confusão com ela, né, não estavam querendo mexer com a garota, então o que ele decidiu fazer? Levar ela para um lugar seguro. Só que no meio do caminho, os dois foram interceptados, né, por outros dois mutantes, sendo que um deles era o próprio Dente de Sabre, que por alguma razão não lembrava do Logan, também perdeu a memória ali também, que a gente não sabe porquê, né, como eu falei, a linha do tempo da Fox é bem confusa nesses detalhes, né. Só que o Logan acabou sendo salvo, né, o Logan e a Vampira foram salvos por outros dois mutantes que estavam uniformizados ali, que eram a Tempestade e o Ciclope. Com isso, os dois uniformizados ali, pegaram o Logan e a Vampira e os levaram para o Instituto Xavier, e lá eles conheceram os X-Men. Além desses dois, o Wolverine conheceu também a Jean Grey, com quem deu uns certos flertes ali, só que ela estava comprometida com o Ciclope, né? Então rola esse triângulo amoroso, né? E o que acontece, ele também conhece o líder daquele grupo, que é o Professor Xavier, que disse que se o Logan ajudasse os X-Men a identificar o porquê estava sendo caçado ali, o Xavier poderia ajudar o Logan a recuperar suas memórias. No meio de toda essa confusão, acontece que o Logan descobriu, né, não só o Logan, mas todo mundo descobriu que não era ele que estava sendo caçado, mas em sim a Vampira. Ela estava sendo caçada pela Irmandade de Mutantes, liderados pelo Magneto, que apregava a soberania dos mutantes sobre os humanos, né? Que eram sempre caçados, porque os mutantes eram sempre caçados como monstros, né? Pelo preconceito. Ele queria mostrar que, na verdade, os mutantes são superiores aos humanos ali também, né? E ele tinha justamente uma máquina que transformaria todos esses líderes políticos antimutantes em mutantes. Só que essa máquina é muito prejudicial para o Magneto, e ele queria justamente a Vampira porque ela tinha o poder de absorver a força vital de outras pessoas, né, incluindo também as suas memórias e possivelmente poderes de outros mutantes, e assim faria com que ela seria a pessoa perfeita para usar nessa máquina. Morreria, sim, mas por uma causa grande também. Com isso, o Wolverine se juntou aos X-Men oficialmente, né? E saíram ali para deter o Magneto. E eles conseguiram deter o Magneto, salvaram a Vampira. O cara lá foi preso. E o Logan meio que se tornou um membro honorário ali dos X-Men. E como prometido, o Xavier desbloqueou algumas memórias do Wolverine ali, que foi até a represa onde teria acontecido os experimentos da Arma X, onde ele teria ganhado o adamante do seu esqueleto. Só que ele não conseguiu pegar tantas pistas assim, recordar tanta coisa. Então o que ele fez? Ele voltou para a mansão do Xavier para ver se ele conseguia desbloquear mais coisa ali. Só que o professor falou que não era uma boa ideia, que certas coisas tinham que ser descobertas sozinhas ali também. Algumas memórias tinham que ser desbloqueadas sozinhas. Só que o que acontece, né? Nesse momento ele pediu para que o Logan ficasse de babá por um tempinho ali, junto dos outros mutantes, dos outros X-Men, das outras crianças que estavam ali também. Por quê? A Jean e a Tempestade foram atrás de um mutante que teria tentado matar o presidente dos Estados Unidos ali, né? E o Ciclope e o Professor Xavier foram atrás do Magneto na prisão ali para ver se ele tinha alguma coisa a ver com esse atentado. Só que no meio disso, a mansão foi invadida justamente por quem? William Stryker. Sim, ele tinha sobrevivido no meio daquela confusão toda e foi lá justamente para capturar cada uma das crianças, né? Algumas conseguiram fugir com a ajuda da Alice Negra e do Colosso, e o Logan conseguiu fugir junto com a Vampira, o Homem de Gelo e o Pyro. Então eles foram tentar atrás de outros X-Men, como por exemplo a Jean e a Tempestade, que estavam mais perto ali, né? Eles se refugiaram na casa do Bob, que é o Homem de Gelo ali, só que eles não ficaram muito contentes em saber que o próprio filho ali é um mutante, né? É uma família um tanto preconceituosa ali também, né? Inclusive acabaram denunciando a localização deles ali para as Forças Armadas, né? E eles acabaram sendo abordados pela polícia. Eles só não foram presos porque o Pyro meio que se voltou ali, acabou dando uma surra nos policiais, e a Jean com a Tempestade acabaram aparecendo e resgatando todo mundo ali.
No meio desse caminho, acontece que eles descobrem que o Professor Xavier e o Ciclope foram capturados pelo Striker, né? E no meio desse tempo, o Magneto conseguiu fugir junto com a ajuda da Mística, né? Com uma outra mutante que tinha o poder de mudar de forma, era uma transmorfa ali, né? E o que acontece? O Magneto revelou toda a tramóia do Striker, que acontece que ele e o Noturno, que é o mutante que tentou matar o presidente ali, foram justamente controlados pelo Striker para poder causar uma má impressão para os mutantes, né? Acontece que o Striker tem um filho e esse filho tem poderes mentais, ele é um mutante também, e ele usou esses poderes do garoto para poder manipular tudo ali e fazer meio que estragasse a imagem dos mutantes ali. Com isso, os X-Men, aliados do Magneto e da Mística, partiram para a represa onde o Striker estava. E também estavam usando o Professor Xavier. Eles reconstruíram o cérebro ali, que é um equipamento que o Xavier usa para poder localizar outros mutantes ao redor do mundo, para amplificar seus poderes e encontrar outros mutantes pelo mundo, né? Só que ao fazer isso, ele ia manipular a mente do Xavier, usando o próprio filho, né? Para poder fazer com que ele matasse todos os mutantes do mundo. De qualquer forma, o plano deu errado. O Logan ia matar o Striker ali mesmo, só que o cara usou a cartada dizendo que era o único que tinha todas as respostas que o Logan procurava do seu passado. Só que o que ele fez? Ele tacou um dane-se e deixou o cara lá pra morrer. Realmente, ele deixou lá pra morrer mesmo, porque a represa estava pra se romper e havia uma enxurrada de água ali também, né? E o cara não ia sobreviver àquilo, né? E eles também não iam conseguir, né? Os X-Men não iam conseguir sair com o avião, porque tava dando alguns defeitos ali, né? E o que aconteceu? A Jean Grey saiu do avião, saiu do jato, conseguiu usar todo o seu poder pra segurar as águas e pra levantar o jato pro alto. Só que nisso ela acabou se sacrificando e foi dada como morta. A partir desse momento, o Logan se tornou praticamente um dos professores ali da Mansão Xavier, né? Ele passou a ser um X-Men em tempo integral ali, para ajudar os mutantes a desenvolverem seus poderes, as suas habilidades, para poder se defenderem ali, né? Só que no meio desse momento, né? O Xavier descobriu que sentia uma coisa estranha acontecendo onde era essa represa também, principalmente com o Ciclope. O Logan, junto com a Tempestade, foram até a represa e encontraram a Jean, encontraram o corpo dela e ela estava viva. Voltaram com ela para a Mansão Xavier, viram o que estava acontecendo com ela, então tivemos a revelação que, na verdade, o poder da Jean estava evoluindo muito forte, estava liberando o poder da Fênix Negra ali também, né? Que nos quadrinhos é uma entidade cósmica, mas aqui eles trataram como se fosse uma evolução dos poderes da Jean, né? É praticamente isso, né? E ela acabou revelando que no meio de um ataque de loucura ali por conta dos seus poderes, acabou matando o Scott, né, o Ciclope, né, e a partir disso ela acabou simplesmente tacando um dane-se em todo mundo ali, deu uma surra em todo mundo e fugiu da mansão. O Magneto também ficou sabendo desses poderes da Jean e foi atrás dela para tentar recrutá-la para a Irmandade dos Mutantes. Só que o que acontece? No meio da treta ali entre a Irmandade e os X-Men, a Jean ficou pé da vida de novo, né, os poderes saíram do controle e nisso ela acabou matando o Professor Xavier. Com os X-Men de luto, o Magneto conseguiu pegar a Jean ali para servir como a sua arma secreta, sua arma mais poderosa na Irmandade de Mutantes. Então o que o Logan fez, ele aproveitou para se enturmar ali na Irmandade, né? Ele se disfarçou, se colocou no meio ali da Irmandade para saber quais eram os planos do Magneto, que era o quê? Ele ia até a ilha de Alcatraz, né, em São Francisco, onde estavam fazendo um experimento para criar uma suposta cura mutante. E essa cura era justamente feita a partir de um mutante que tinha o poder de inibir os poderes de outros mutantes, né? E adivinha só qual era o plano do Magneto? Ir lá, destruir a base, destruir essa cura e matar o garoto para evitar que ele pudesse ser usado para esse tipo de coisa, né? Era só uma criança, mas, para um bem maior, o Magneto estava disposto a matar essa criança, mesmo sendo mutante também. Com isso, o Logan se juntou com o que sobrou dos X-Men para poder deter a Irmandade de Mutantes e evitar que matassem a criança que tinha poderes de tirar os poderes dos mutantes. E eles conseguiram, eles resgataram a criança, eles conseguiram também colocar a cura mutante, né, tacar a cura mutante no Magneto para perder esses poderes, para que ele perdesse seus poderes ali. Só que a Jean perdeu completamente o controle, ela simplesmente ia acabar com todo mundo, matou geral ali, independente se estava do lado dela, se estava contra ela, não importa. E o que acontece? O Logan, por conta do seu fator de cura, era o único que conseguia chegar perto da Jean, né? E por mais doloroso que fosse para ele, ele não teve outra escolha senão acabar com a menina ali. Então ele sacou as suas garras e enfiou nela ali, matando a Jean Grey. Bom, os X-Men salvaram um dia, só que o custo foi muito alto, principalmente pro Logan, que teve que matar a mulher que ele amava para poder salvar todo mundo ali, né? E consumido pelo luto, ele decide voltar pro Canadá, ficou morando um bom tempo, vários anos ali no meio da floresta, até ele ser recrutado por uma garota chamada Yukio, que era uma mutante que tinha a habilidade de prever
quando e como as pessoas iam morrer. Na verdade, não exatamente quando, mas principalmente como elas iriam morrer, né? Mas isso eu já vou falar mais detalhadamente mais pra frente, né? E ela acabou comentando que o Logan tinha sido chamado ali por um antigo conhecido dele chamado Hichiro Yashida. Acontece que durante a Segunda Guerra Mundial, o Logan foi preso no Japão, ele acabou sendo capturado pelos japoneses ali, né, na cidade de Nagasaki, né, só que justamente no dia em que os Estados Unidos tacaram a segunda bomba atômica no Japão, né, e o que acontece? Vários outros militares ali praticaram o haraki, né, o haraki, que é, enfim, aquela questão de cometer suicídio para poder preservar a honra ali, né, só que o Logan salvou o Hichiro, né, ele salvou o cara e o protegeu da explosão nuclear ali, da explosão da bomba atômica. O Hichiro saiu com poucos ferimentos, né, nada grave, e o Logan, bom, ele saiu bem ferido, mas nada que o fator de cura não o salvasse. Com isso, o Yashida acabou sobrevivendo, ele fundou uma mega empresa milionária ali também, ficou super rico, virou um grande pesquisador ali também, e estava perto do seu leito de morte, por isso que ele chamou a Yukio para poder ir chamar o Logan, né? E quando o Wolverine chegou lá para conversar com o velho Yashida, ele decidiu oferecer uma troca, né? O Yashida não queria morrer, o Logan também já estava cansado de ver tanto assim, né? Então ele ofereceu o seguinte, pegar o fator de cura do Logan e em troca ele poderia simplesmente ter o doce abraço da morte que ele tanto sonhava, né? Só que por alguma razão o Logan não queria nem saber daquele velho ali, né? E tacou um dane-se naquela proposta. No meio daquela noite, o Logan acabou tendo alguns pesadelos de novo com a Jean, né? Só que ele também sentiu uma coisa estranha entrando por ele ali, sabe? Como se, tipo, a janta não tivesse caído muito bem no estômago. Só que no meio da noite, ele acabou descobrindo que o Ashida havia falecido e no dia seguinte realizaram o seu funeral. E só fazer uma reclamação aqui, porque eu não entendo porque tá todo mundo de preto. Ah, mas preto é a cor do luto. Sim, a cor do luto aqui no Ocidente. Lá no Japão, a cor do luto é branca, inclusive, né? Não faz muito sentido tá todo mundo de preto ali, mas enfim, né? Um detalhe que a gente releva por enquanto. O que acontece é que no meio do funeral, a Yakuza apareceu metralhando geral e acontece que o Logan levou um tiro, o que não seria nada demais, porém ele percebeu que o seu fator de cura não estava funcionando. O alvo da Yakuza ali era justamente a Mariko, a filha do Yashida, né? Então o Logan pegou a menina, os dois fugiram, rolou um affairzinho entre eles, e quando o Logan saiu para investigar o que estava acontecendo, né? Ele foi justamente investigar o noivo da Mariko, que era um cafajeste, era um sem noção ali, né? E acabou revelando que ele tinha justamente financiado a Yakuza justamente para cometer aquele ataque, para justamente ir atrás da Mariko, e justamente para ir atrás do próprio Logan também, né? E no meio dessa investigação, a Mariko foi capturada. O Logan então voltou à casa do Yashida, pegou aqueles equipamentos que usavam para estudar a saúde do cara ali, né? E ele percebeu que tinha um certo parasita dentro do coração não, mas grudado no coração do Logan, que meio que estava inibindo o seu fator de cura, evitando que ele pudesse ter o máximo do seu poder ali, né? Que foi colocado justamente pela Víbora, uma das aliadas ali do que trabalhava pro Yashida, tal. É uma personagem meio subjugada, não vale a pena ser tão citada aqui, né? Só que o que acontece? A Yukio avisou sobre aquilo, porque ela disse que teve uma premonição de como o Logan morreria, que seria deitado numa cama com o coração na sua mão, né? Só que o Logan não podia ficar com medo de morrer ali, porque ele precisava do seu fator de cura para salvar a Mariko, então ele usou as suas garras ali, abriu o peito, meteu a mão lá dentro do seu peito e arrancou o tal parasita. Tecnicamente ele morreu? Sim, mas ele acabou voltando, seu fator de cura estava funcionando muito bem agora sem aquele parasita, então ele estava voltando à tona. Com isso ele foi então até a sede da Yakuza, ele matou um monte de gente, só que acabou sendo capturado pela Víbora também, inclusive que eu citei, porque queriam roubar o fator de cura do Logan, né, o DNA dele, para poder usar como fator de cura, né, para regeneração, dentro de um samurai de prata gigantesco metálico, né, e adivinha quem estava dentro daquele samurai de prata? Justamente o Hichiro Yashida, o velho não estava morto, não de verdade, ele estava vivo ainda, né, ele fez tudo aquilo justamente para pegar o fator de cura do Logan à força, né, só que o que acontece? A Mariko conseguiu se soltar, ela se voltou contra o próprio avô ali, né? E o Logan conseguiu se libertar e matar o velho ali de uma vez por todas. Depois dessa missão, o Logan seguiu a sua vida normalmente, até que ele foi abordado por duas pessoas muito importantes. Primeiro, o Magneto, que tinha recuperado seus poderes, e segundo, o Professor Xavier, que salvou a sua consciência no corpo de outra pessoa que estava em coma, né? E quando o Logan percebeu que os dois estavam juntos para recrutar o cara, com certeza a coisa era muito séria. E era seríssimo, porque ele soltou um monte de robôs sentinelas ali, que estavam causando o maior genocídio da história do planeta, matando todos os mutantes possíveis, e os
que não estavam sendo mortos estavam sendo capturados e colocados em campos de concentração junto com humanos que estavam defendendo a causa mutante, né? Só uma pequena força-tarefa ali, né? Uma pequena equipe de resistência de mutantes que estavam estavam se escondendo na China, fazendo o possível para evitar os sentinelas. E nessa equipe estava a Kitty Pryde, a Lince Negra, né? Que além de atravessar paredes, também podia atravessar a barreira temporal. Ela podia mandar a consciência de outras pessoas para o passado e dependendo, acho que para o futuro eu não sei, né? Não chegou, não lembro se explicou isso, né? Mas ela podia mandar a consciência de outras pessoas para o passado e ela tem usado isso justamente para poder evitar ataques dos sentinelas e sempre se locomoverem caso precisassem, né? E a ideia do Xavier era fazer com que mandassem a mente dele de volta para os anos 70. Acontece que nos anos 70 foi, mais especificamente em 1973, que a Mística matou o cara que estava por trás do projeto dos sentinelas, né? Só que nisso ela acabou sendo capturada, os poderes dela foram estudados e a partir desse momento o projeto Sentinela evoluiu, fazendo com que assim eles pudessem ter um sistema de adaptação contra o seu inimigo a partir dos poderes da Mística. Eles podiam se adaptar e ter os poderes de vários outros mutantes ali também, o que causaria tal genocídio, faria com que os sentinelas se tornassem praticamente imbatíveis ali também, né? Só que o que acontece? Isso significaria voltar muitas décadas no passado, né? E a Kitty avisou que isso poderia causar sérios problemas cerebrais no Xavier. Então o que acontece? Manda o Logan, que por conta do seu fator de cura, não sofreria grandes danos ali, principalmente danos graves, nessa viagem no tempo aí. Com isso, Logan voltou para a década de 70, quer dizer, a sua consciência voltou para a década de 70 ali, né? Pro ano de 73, numa época em que ele nem sequer tinha o esqueleto de adamante, né? E foi atrás da versão mais jovem do Xavier e também do Fero, o Hank McCoy. Só que assim, eles não estavam com seus poderes porque inventaram uma certa droga que inibia o gene mutante, por isso eles estavam sem seus poderes, e o Xavier inclusive andava por conta dessa droga, enfim, não tem muita explicação isso, né? E ele conseguiu convencer o Xavier, que meio que tinha desistido de tudo, desistido da grande causa de mutantes e humanos conviverem juntos ali, né? Só que o Logan conseguiu dar usar a lábia ali para convencer o Xavier, e o cara percebeu que eles precisavam da ajuda de outra pessoa, o próprio Magneto, a versão mais jovem dele ali, para poder convencer a Mística a não matar o cara. Então eles foram até atrás do Magneto, que estava preso ali, porque teoricamente ele teria sido o responsável pela morte do presidente Kennedy, só que depois ele explica que na verdade tentou salvar a vida dele, mas isso não vem ao caso aqui também, né? Eles conseguiram salvar o Magneto com a ajuda do Mercúrio, né? De um outro mutante ali, com uma das melhores cenas que a gente já viu em qualquer filme de super-herói na história, né? Eles conseguiram salvar o Magneto e foram atrás da Mística. E de início eles até conseguiram evitar que o cara fosse morto. Porém, não evitaram o tempo, não mudaram completamente o tempo, porque a Mística ainda estava considerando muito matar aquele cara. No meio disso, o Magneto voltou a ter pensamentos muito negativos sobre a humanidade, ele saiu, foi tentar fazer a sua missão por conta própria, o Logan convenceu o Xavier a largar as drogas ali, né, mesmo que isso fizesse com que ele ficasse voltasse a precisar das cadeiras de rodas de novo, né, e também voltar a precisar usar os seus poderes, e por conta disso ele foi lá, usou o cérebro e localizou a Mística. Só que rolou um caos ali também, porque o Magneto ele hackeou o sistema dos sentinelas, né? Colocou uma viga de metal em cada um deles para poder controlar os sentinelas. Ele pegou um estádio de futebol inteiro e colocou ao redor da Casa Branca, prendendo todo mundo ali, né? E aí saiu uma luta, uma brigação pra lá e pra cá, né? Com sentinelas, com o Fera. O Logan tentou atacar o Magneto, que tinha vantagem, porque ele não tava com seu esqueleto de adamantio ainda. Só que o que o Magneto fez, ele pegou umas vigas de metal, umas barras de metal, prendeu no Wolverine ali, né? E o jogou para longe, que acabou caindo num lago e acabou ficando inconsciente, foi encontrado pelo William Stryker e aí todo aquele experimento se repetiu. Bom, a consciência do Logan acabou voltando para o seu corpo mais velho, né? Já numa linha do tempo completamente diferente, porque acontece que a missão foi um sucesso. O Xavier convenceu a Mística a não matar o cara que ia desenvolver o projeto dos Sentinelas, né? E ainda conseguiu salvar a vida do presidente ali detendo o Magneto. E a partir daí ela meio que foi vista como uma heroína por um tempo. Enfim, de qualquer forma, a linha do tempo foi salva e os Sentinelas não exterminaram a raça mutante. Porém, mesmo assim, o futuro ainda parecia bem sombrio, porque muitas décadas se passaram ali também, né? E o Logan acabou ficando isolado junto com o Xavier, porque ele começou a desenvolver certos sintomas de Alzheimer e isso começou a afetar os seus poderes também. Tanto que durante uma crise, durante uma convulsão que ele teve, ele acabou matando inúmeras pessoas e mutantes ao redor de boa parte, eu não sei se foi do mundo todo, mas boa parte da região onde eles estavam ali também, né? Por isso que ele pegou o Xavier e foi se isolar ali do resto do mundo para evitar que tal tipo de ataque acontecesse. Só que acabou encontrando uma enfermeira chamada Gabriela que estava acompanhada de uma criança chamada Laura, né? Que era uma mutante e ela queria a ajuda do Logan para levar a menina
para um refúgio mutante chamado Eden, né? Porque a menina estava sendo caçada ali, ela foi uma mutante criada geneticamente, né? Dentro de um laboratório ali, né? E era justamente a filha do Logan, né? Porque foi feita a partir do mesmo material genético que ele e tinha inclusive seus mesmos poderes, fator de cura. Ela também tinha garras, só que ao invés de ser 3 garras no pulso, ela tinha 2 garras e uma no pé, né? Praticamente, né? De início o Logan não quis saber, só que a enfermeira acabou sendo morta, então ele meio que a contragosto pegou a menina para poder levar ela nesse tal local chamado Eden. Só que eles acabaram sendo encontrados por esse tal de Donald Pierce, que estavam querendo capturar a menina ali, justamente para usar ela como uma arma, assim como outros mutantes que eles tinham criado em laboratório. Então o Logan, junto com a Laura e o Professor Xavier, fugiram dali. No meio do caminho eles acabaram sendo acolhidos por uma família, ficaram ali, jantaram, tentaram descansar um pouquinho também no meio da viagem, né? Porque estava sendo muito corrido, estavam sendo perseguidos também, o Xavier estava começando a ter mais aquelas crises também, né? Eles começaram ficar ali acolhidos, realmente parecia uma família, um momento de paz, de tranquilidade. Só que o tal do Donald apareceu também, né? Junto com um clone do Wolverine, né? O X-24. A Laura é a X-23, né? Uma tentativa de replicar o Projeto X ali que deu certo com o Wolverine, né? E o X-24 era um clone idêntico do Logan e um pouquinho mais jovem, inclusive, né? E eles acabaram matando toda a família que estava acolhendo o Logan ali e também o próprio Professor Xavier. Bom, eles conseguiram se livrar do X-24, né? Conseguiram atrasar ele, se livraram do Donald também e do exército dele ali também. Eles enterraram o Professor Xavier e foram atrás desse tal de Eden, né? Que infelizmente o Logan achava que não existia, porque eles viram isso num quadrinho dos X-Men, né? A Gabriela viu lá as coordenadas de onde seria o lugar e achou que realmente fosse um lugar real, sendo que para o Logan era só uma questão fictícia. Mas como eles não tinham mais para onde ir, então vamos tentar ver se esse tal Eden existia. E não é que existia mesmo, era uma colônia junto com outras crianças mutantes que também foram criadas em laboratório, assim como a Laura, e elas acolheram tanto a menina quanto o próprio Logan, né, que estava gravemente ferido. Ah, mas o fator de cura dele? Bom, acontece que por conta da idade e também por envenenamento por adamantio, que com o tempo foi envenenando o organismo dele, né, o esqueleto, o metal dos ossos começou a afetar a fisiologia dele, o seu fator de cura não estava funcionando mais direito, né. Então eles deram um pequeno soro ali, um pequeno remedinho para acelerar esse fator de cura ali também do Logan, né? E ali aproveitou um tempo, passou uma noite na fogueira com as crianças, contando histórias, achando a Sam Marshmallow. Enfim, parecia que ele tinha encontrado a sua paz e tranquilidade. Mas óbvio que não ia ser fácil assim, né? O Donald Blake, né, apareceu ali de novo, junto com o X-24, seu exército, capturaram as crianças ali também, e o Logan, para poder deter ele e poder salvar as crianças, ele tomou uma dose muito alta daquele remédio, ele ficou super turbinado ali, né, tomou os esteroides, saiu fatiando todo o exército ali do Donald Blake, o cara lá acabou sendo morto pelas crianças mutantes também, né, só que com o tempo o efeito do remédio foi passando, ele foi voltando a ter dificuldades com seu fator de cura, e o X-24 aproveitou para empalar o Logan num galho de árvore ali, né, num tronco de árvore, né, e antes que ele pudesse finalizar o cara ali, a Laura conseguiu salvar o Logan, como dando um tiro na cabeça do X-24 com uma bala de adamantio, que o Logan tinha guardado, né, ele comentou com a Laura antes, né, que ele tinha essa bala para o dia em que ele realmente decidisse dar um fim na vida dele, quando não tivesse mais propósito, qualquer coisa assim, né, que aquilo realmente poderia matar de uma vez por todas, né, e ela usou esse cartucho justamente para matar o X-24 e salvar a vida do Logan. Bom, salvar entre aspas, porque o remédio havia passado o efeito, o fator de cura não estava dando conta ali, e o Wolverine acabou morrendo ali com as mãos agarrando ali a mão da Laura, a mão da sua própria filha ali, e isso meio cumpre a premonição que a Yukio teve no passado, que ele ia morrer justamente com o coração na mão, só que não o próprio coração, mas praticamente a filha dele na sua mão ali. E naquele momento, um dos mais lendários X-Men, ou mais lendário X-Men, para alguns inclusive, para a maioria, acabou dando a sua vida para poder salvar a nova geração de mutantes. Só que essa é a história de uma versão do Wolverine. Porque a gente sabe que atualmente existe um grande multiverso, né? Várias linhas do tempo alternativas, ramificações na linha temporal. Então, com certeza, existem várias outras variantes do nosso Cacaju, que é o melhor que faz, né? Inclusive, uma dessas, com certeza, vai ser recrutado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Wade Wilson, o Deadpool, aquele Deadpool fajuto que a gente viu lá, que parece Baraka do Tentado. Não, o Deadpool verdadeiro, que vai atrás do Wolverine a partir da AVT, né, a Agência de Variância Temporal, para poder lutar numa grande crise aí que a gente não sabe direito do que se trata, mas tudo isso será contado no novo filme de Deadpool e Wolverine que estreia essa semana nos cinemas.
E essa é a história de Logan, o Wolverine, pelo menos uma das variantes, né? A variante que a gente acompanhou ao longo de décadas ali, de 2 décadas praticamente, nos cinemas com a franquia dos X-Men. E qual é a sua expectativa para ver essa nova versão do personagem agora no MCU, junto com o Deadpool e com o retorno do nosso queridíssimo Hugh Jackman no papel? Deixa aí nos comentários a sua expectativa, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã dos X-Men, que é fã da Marvel, que é fã do Wolverine, que é fã de uma maneira geral. E não se esqueça de dar uma olhada na página do Apoia-se na descrição do vídeo, pra gente ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, seja contribuição financeira ou também compartilhando o link para outras pessoas. Não, lembrando também de se inscrever no canal, porque agora a gente tem a meta de 700 inscritos antes do ano de 2024 acabar. Então se inscreve aí, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos e deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!